Som, som, som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Rice por aqui para a gente resolver juntos a questão número 102 do Enem de 2023. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem, a estratégia é começar de baixo para cima. Para essa academia, qual deve ser a razão M2 por M1 informada aos usuários? Então a gente tem que encontrar a divisão entre esses dois valores M2 e M1. E batendo o olho no desenho ali em cima, me parece que são massas, né? Duas massas que a gente vai dividir. Mas a gente vai confirmar lendo o enunciado. Uma academia decide trocar gradualmente os seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante. Tá aqui, ó. M1 e M2 são as massas que vão ser elevadas no aparelho 1 e no aparelho 2, respectivamente. E mais do que isso, elas vão ser levantadas com velocidade constante. Segue a leitura. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Por que o exercício disse isso? Porque as montagens dos aparelhos são diferentes, né? Nesse aparelho do tipo 1, a gente tem uma polia presa aqui na lateral, uma polia presa na lateral e uma polia presa no teto. A corda passando até chegar ali no bloquinho na carga M1. Já no aparelho 2, a gente tem uma polia presa na lateral, uma polia presa fixa na lateral, uma polia fixa ali no teto e essa polia aqui é uma polia móvel. Conforme a pessoa puxa essa corda, essa polia vai subir junto com a carga 2. E isso vai provocar uma diferença ali na distribuição de forças dentro do aparelho. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia. Um mundo ideal para a gente trabalhar. O problema foi dado e agora cabe a gente encontrar essa razão M2 por M1 para que o praticante faça a mesma força nos dois aparelhos. Bora lá! O que a gente vai fazer basicamente aqui é olhar para as forças que atuam no aparelho 1, no aparelho 2 e tentar criar uma conexão entre elas para que a gente possa chegar na resposta do exercício. Para isso, a gente vai começar analisando aqui o aparelho do tipo 1, o aparelho que só tem polias fixas. Se você memorizou que quando tem polia móvel, divide por 2, tudo bem, é um jeito de você fazer o exercício. Mas daqui eu quero mostrar para você o basicão. Como que a gente faz sem decorar relações a partir só de olhar o desenho e ver como que a tração vai se comportar para as cordas que aparecem ali na montagem. Vem comigo? Olha só, a gente tem alguém aqui que vai puxar essa cordinha com uma força F. Essa força F, ela vai se distribuir pela corda. Por quê? Por conta da presença da força da tração. A gente puxa a corda com uma força F, a reação, a corda repuxa com uma força também igual a F, de mesma direção, mesma intensidade, mas de sentido oposto. Então a atração na corda vai ter a mesma intensidade da força F que está aqui. E entender como que essa atração se comporta na corda é o que a gente precisa para conseguir resolver o exercício. A dica que eu deixo para você aqui é a seguinte: numa mesma corda, uma mesma atração. Em todos os pontos de uma mesma corda, a atração tem o mesmo valor. Essa é a primeira dica para você guardar. E a segunda dica é com relação a como vai estar a tração. Como é que você vai desenhar a setinha da força de tração? Essa setinha, ela vai ter a mesma direção da corda e o sentido é para onde a corda está. Como assim? Vem cá. Alguém veio e puxou essa corda com uma força F. Então a tração nessa corda vai ter intensidade igual a F. Quando a gente olha aqui embaixo, tem uma polia, uma roldana aqui, que está envolvida pela corda, né? A corda passa dos dois lados aí dessa polia. Como que vai estar a tração nesse ponto de contato da corda com a polia? Bom, a direção é a mesma direção da corda e o sentido. Desse lado aí da direita da polia,
não tem um pedaço de corda para cima dela? Então a tração aqui vai estar para cima. E a tração vale a força F com que a pessoa está puxando. Pegou? Vamos mais um? Ó, aqui eu tenho mais um ponto de contato da polia com a corda. Como que vai estar a tração ali? Bom, a tração tem a mesma direção da corda e daquele lado da esquerda, o pedacinho da corda não está para cima da polia, então a tração vai estar apontando para cima. Aqui vai ter uma força F. Nessa polia aqui, ela está sujeita a uma força de 2F para cima, que precisa ser cancelada ali pelo suporte que conecta ela com a lateral para que ela fique paradinha. Vamos seguindo o caminho aqui? Nessa polia, como é que vão estar as forças de tração? Bom, aqui tem um ponto de contato, a tração tem a mesma direção da corda, e ali não tem um pedacinho de corda para baixo da polia? Então você vai ter uma tração para baixo. A força de tração que vale F vai estar assim. E nesse ponto aqui, ó, nesse ponto a corda está desse jeito, e a corda está para a esquerda da polia, então a força de tração vai estar assim. Essa polia está sujeita a essas duas forças de tração aqui. Vamos para a polia vizinha? Você já pegou o jeito, né? Aqui vai ter uma tração F na horizontal apontando para a direita e uma tração F vertical apontando para baixo. Até que finalmente nós chegamos no nosso bloquinho, na nossa carga. Como que vai estar a tração? A tração tem a direção da corda e essa corda não está conectada para cima do bloquinho, na parte de cima do bloquinho, então a tração aqui vai estar apontando para cima. F. E é essa força F aqui que a gente vai marcar. A polia fixa, as polias fixas, elas só servem para redirecionar a força. A pessoa faz uma força F aqui para cima, essa força vai mudando de direção e de sentido conforme vai passando pelas cordas. Nesse caso aqui, chegou na carga M1, uma força F para cima. E tem mais uma força que a gente pode marcar nessa carga M1. Se ela tem massa, ela tem peso. Então vai ter o peso da carga M1. E com essas informações, a gente já pode tirar uma relação entre essas duas forças que apareceram na carga. Sabe por quê? Porque o exercício disse que a carga vai ser levantada com velocidade constante. Ela vai subir, então, em linha reta com velocidade constante. Ela vai fazer movimento retilíneo uniforme. E movimento retilíneo uniforme, assim como o repouso, são casos onde, pela primeira lei de Newton, a força resultante tem que ser igual a zero. Então, se essa carga vai subir com velocidade constante, a gente já sabe que a força resultante sobre ela tem que ser igual a zero por conta da situação de equilíbrio. Lembra que o movimento retilíneo uniforme a gente chama de equilíbrio dinâmico. É o jeito chique de falar MRU. Força resultante igual a zero. Se a resultante é igual a zero, o que eu tenho de força para cima tem que ter para baixo para os vetores se cancelarem. A força F feita neste aparelho tem que ser igual ao peso da carga 1. E peso é massa vezes gravidade. Então a força feita nessa montagem ela é igual à massa da carga 1 vezes a gravidade. Nossa análise do aparelho do tipo 1 está encerrada. A gente vai agora para o aparelho do tipo 2. Tá aí a montagem do aparelho do tipo 2. O que ele tem de diferente mesmo? A presença dessa polia móvel. Quando a pessoa puxar ali a cordinha, e detalhe, ela vai puxar com a mesma força F utilizada no aparelho do tipo 1, foi uma condição colocada pelo exercício. Quando a pessoa puxar a cordinha, essa polia junto com a carga 2 vão ser içadas, elas vão ser elevadas. Como que as forças se comportam aqui? Vem, a pessoa puxa a corda com uma força de intensidade igual a F. A corda vai repuxar com uma força de mesma intensidade. Então a tração na corda vai ter módulo intensidade igual a F. E ela vai se comportar de que jeito? Daquele jeito que a gente viu no aparelho 1. Por exemplo, se a gente pega aqui essa polia e a corda está passando aqui nesse ponto, é o ponto de contato, como que vai estar a tração aqui em cima da polia? Bom, a tração tem a mesma direção da corda e como ali tem um pedaço de corda para cima da polia, a tração aqui vai estar para cima. E a tração vale F. Aqui nesse ponto, na mesma direção da corda, é um pedaço de corda para cima, tração para cima, que vai ter uma tração igual a F. E a gente vai colocando as trações no caminho. Aqui vai ter uma tração F
sobre aquela polia desse jeito, vai aparecer uma tração F desse jeito aqui. Neste ponto, a tração horizontal para a direita. Nesse ponto, a tração vertical e para baixo, até que a gente chega aqui. Quando a gente chegar aqui, eu tenho uma cordinha para cima, então a tração aqui vai estar para cima. Tração essa que vale F. Vamos marcar essa tração? Nessa polia aqui, aparece uma tração que vale F, vertical e para cima. Só que a corda dá a volta aqui nessa polia, né? Tem mais um ponto de contato com a corda desse lado. Aqui eu tenho, desse lado esquerdo da polia, um pedacinho de corda para cima. Então vai ter uma tração para cima. Aqui a gente vai colocar mais uma tração igual a F. E se a gente terminar a nossa volta, a gente chega aqui no teto e nesse ponto de contato da corda com o teto, tem um pedaço de corda para baixo. Então a tração aqui está puxando o teto para baixo. Ok? Dá uma olhada comigo aqui na montagem. Essa polia conectada à carga M2 está sendo puxada para cima com uma força de quanto? Com uma força de 2F, por conta das duas trações que apareceram. Qual é a outra força que está faltando aqui? Essa carga é uma massa, ela tem peso. Aqui a gente tem o peso da carga 2, P2. E se essa carga vai subir com velocidade constante, a resultante sobre ela tem que ser igual a zero, para ela fazer movimento retilíneo uniforme. Vamos escrever isso? Vem. A força resultante sobre essa carga tem que ser nula. Então, tudo de força que tem para cima tem que cancelar o que tem para baixo. Para cima, a gente tem uma força de 2F. E para baixo, a gente tem o peso da carga 2. 2F é igual a M2 vezes G. Peso é massa vezes gravidade. E se a gente passar o 2 para o outro lado dividindo, a nossa força F aqui, ela tem intensidade M2 vezes G dividido por 2. Agora que a gente fez a análise dos dois aparelhos e que a gente tem uma expressão para F para cada um dos aparelhos, a gente resolve o exercício. Sabe por quê? Porque lembra que a força F é a mesma nos dois aparelhos? Então, este valor aqui, M1G, é igual a este valor aqui, M2 vezes G dividido por 2. É a partir daí que a gente vai conseguir obter a relação entre as massas. Vem, a força feita no aparelho 1 é M1 vezes G. E a força feita no aparelho 2 é M2 vezes G dividido por 2. A gente pode cancelar o G dos dois lados e passar o 2 para o outro lado multiplicando, para escrever que 2 vezes M1 é igual a M2. O exercício não pediu para a gente encontrar M2 dividido por M1? Então vamos passar o M1 para o outro lado dividindo. Desse lado aqui vai sobrar o 2, e do outro lado a gente vai ficar com M2 dividido por M1. A massa colocada no aparelho 2 precisa ser 2 vezes maior que a massa colocada no aparelho 1 para que o praticante faça a mesma força nos dois aparelhos. A nossa alternativa correta é a letra D. Aqui, com a malandragem que você podia ter utilizado, você podia ter pensado da seguinte forma. Como no aparelho do tipo 2 a gente tem uma polia móvel, ela vai dividir a força por 2. Eu preciso de uma força 2 vezes menor para elevar aquela massa. Só que, como eu quero que as forças sejam iguais, já que a polia móvel deixaria a minha vida mais fácil dividindo o meu esforço por 2, para poder compensar e continuar com a mesma força do aparelho 1, eu preciso colocar no aparelho 2 uma massa 2 vezes maior. Era outro jeito de chegar na alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!